Bom dia! Vamos entrando. Hoje nós vamos falar sobre estrutura. Vou fixar aqui, ó, estrutura dos fios. Aham, vamos lá, deixa eu chamar aqui. Deixa eu só fixar aqui. Vamos lá. Bom dia, Rosana. Bom dia. Bom dia, menina. Cláudia. Bom dia. Eu tô fixando aqui, ó, estrutura. A gente vai falar sobre a estrutura dos fios lisos, cacheados e brancos. Vamos falar hoje sobre envelhecimento do fio, gente. Essa nossa fase da menopausa complicada, né? Vocês estão me escutando bem? Eu tô. Tá? Tá ótimo. Que bom. Então vamos lá. Ó, aprendi, Violeta, calma aí. Eu- Quer dizer, acho que aprendi, né, gente? Fixar comentário, tá lá, fixado. Bom Arrasou. dia, gente. Tô muito. Cara, essa semana do cabelo tá muito legal. Recebi ontem um feedback muito bacana das pessoas, assim. E é isso, é um tema que permeia a nossa vida mesmo, né? Como o cabelo é moldura do nosso rosto, super importante. Então, a gente tem essa tendência aí mesmo a ter uma preocupação maior com ele, que é normal. E é isso aí, vamos que vamos. Olha só, gente, só para vocês verem, ó, eu também tenho meus fios brancos aqui, ó. Só que a minha estrutura de corte é feita de uma forma que eu consigo manter ele mais tempo aí sem me incomodar, tá bom? Então, olha, hoje a gente vai falar assim, Violeta vai contar pra gente aqui exatamente como é que é essa formação que a gente viu um pouquinho ontem, né? Do fio liso, né? Por que que é normal o fio liso ser mais hidratado, ter menos questões em função da sua formação. E da mesma forma que um cabelo cacheado demanda mais cuidado, demanda mais cuidado mesmo em função também da sua estrutura de composição e os nossos fatídicos fios brancos que vêm, né? As pessoas falam assim, ah, mas o fio branco envelhece. Gente, obviamente, ele é associado a à fase mais madura da vida, porque é quando ele aparece, tá? Mas fio branco, ele pode ter uma dinâmica de uma estrutura de corte, acompanhado no estilo, que segura e você fica moderna, fashion. Por exemplo, junto, eu falo que tudo é perfeito, tudo é sincronizado, né? Porque junto com esse amadurecimento, né, onde a gente ganha os fios brancos, a gente também perde um pouco da nossa visão. E aí a gente precisa de óculos que ele é um super companheiro, ele assim, ele é um parceiro para você modernizar a sua imagem quando você quer deixar o seu cabelo branco, né? Eu tenho clientes que estão com cabelo branquinho assim, todo estruturado, todo desfiado, moderno e tal, e lança a mão de umas armações também super modernas, e elas estão mais bonitas do que quando elas tinturavam o cabelo, entendeu? Então vamos lá, vamos começar? Vamos. Vamos começar pela estrutura dos fios. Então, assim, a gente não vai falar tanto do oriental, porque o oriental entra com o caucasiano. Então, a Sim. diferença do fio, né? O cabelo liso. Então, a gente vai falar cabelo liso, cabelo afro, cabelo liso, cabelo crespo, cabelo liso, cabelo enrolado, mas mais ou menos no Isso. mesmo balo. No Brasil, é um dos cabelos mais valorizados, né, para ser comprado, para fazer prótese e tal. E muito estudado, tanto que a L'Oréal atualmente tem um centro no Rio só de estudo de cabelo. Por quê? Porque a gente tem uma variedade enorme de cabelo, nosso cabelo varia muito. Então, assim, tem muita coisa para estudar. A gente tem, né, um portfólio aí, assim, muito grande
tudo. Então, a L'Oréal está tentando, sem conflito de interesse nenhum. Violeta, rapidinho, você tem um fone? Porque o seu som não tá muito legal. E isso que a Violeta tá falando tem tudo a ver com o que eu estava falando ontem dos padrões de beleza, porque nós somos um país muito miscigenado mesmo. E é isso, tá vendo? Como tudo se encaixa. E como é que a gente pode assumir só um padrão pra gente, né? Ou 2 ou 3 padrões, né? A gente tem que explorar essa nossa diversidade mesmo, né? Essa multiplicidade que a gente tem. Vamos lá. Vê se melhora, senão pega outro fone. Não, melhorou. Melhorou, senão pega um outro fone lá com o microfone. Então, assim, é muita diversidade. Então, a gente tem muito aqui no Brasil coisa para estudar e cabelos diferentes, né? O que assim, óbvio, com a genética diferente uma da outra, o que tem de principal? Então, assim, o cabelo liso, ele é um cabelo grosso. Ele nasce reto, né? Óbvio, tem angulação. O cabelo aqui nasce com essa angulação. O cabelo aqui, angulações são diferentes, mas ele nasce, a partir do momento que ele nasce no folículo, ele nasce reto. Com isso... Até quando nasce, gente, do couro cabeludo, inclusive se a gente for com o microscópio lá, a gente vê que o cabelo, gente, não nasce assim, sabe? E na grande maioria, a angulação ainda é pra frente. Por isso que eu falo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pentear o cabelo para frente, porque esta, de uma forma em geral, é a maneira que ele nasce. Então, se ele seca numa estrutura que ele nasce, ele vai ter muito menos asinha, tá? Eu vou, de vez em quando, fazendo esses pontos, assim, que é super importante para a gente associar. Porque existe uma coisa de que a gente tem que pentear o cabelo para trás. E quando a gente está penteando o cabelo para trás, se ele nasce nesta direção, você está empurrando o fio, ele já está fazendo uma onda. Então, você tem mais volume quando você penteia assim, tá? E isso é muito legal porque, às vezes, eu resolvo questões assim, só mudando um pouco a forma de pentear o cabelo, tá? Então, é isso que ela tá falando, ó. Que ele nasce, se ele é liso, ele nasce assim, né? E numa estruturinha reta. Lisinha. Então, a gente comentou várias vezes, isso aqui é morto, isso aqui é vivo. Isso aqui produz oleosidade, óbvio, a gente já tem uma gordura natural nesse fio, que vem com ele, mas é uma gordura muito levinha. E essa gordurinha, que é o 18,6, a gente vai perdendo ela ao longo da vida, pelo intemperismo que a gente chama, né? O excesso de tudo. Então, é muito importante a gordura que é produzida na pele chegar nesse fio. Pensa, é um escorrega. O fio liso é um escorrega. Nasceu gordura aqui, ele consegue chegar rapidamente, consegue chegar mais fácil na ponta. Por isso, quando maior o cabelo, mais chance daquela ponta ser mais seca, porque é mais longe do berçário do sebo, né? Óbvio, tô falando sebo normal, não tô falando sebo em excesso, aquele sebo natural que a gente tem, que é importante. Um cabelo afro, ele já chega aqui, ele já nasce angulado, ele já nasce assim, e ele vai fazendo isso aqui. Então, o escorrega não é fácil. Imagina, o sebo tem que subir, dar a volta, voltar, dar a volta, voltar, dar a volta. É muito mais complexo. Então, ele dificilmente vai chegar na ponta, mesmo no cabelo que é mais curto. Porque não dá, que é anatômico, assim, né? É uma via. Além do mais, o fio reto, o fio liso, né? Ele tem as cutículas, é o canudinho com a cutícula tudo organizadinho assim. O fio afro, como ele nasce assim, o bulbo vai fazendo assim, ó. Então, ele afina em algumas áreas, ele engrossa em outras, ele afina em outras áreas. A cutícula acaba não prendendo, não ficando tão organizadinha, né? Ela vai, né, permeando, né? Por isso que perde o brilho, né? Ah, cabelo afro é menos brilhoso. Ele perde a menos água, brilhoso. Então ele fica assim. E aí, a gente vai ter a aula do low pool. E aí é que entra no low pool, porque a gente precisa deste sebinho, a gente precisa que esse sebinho venha pro fio. E quando a gente usa os shampoos sem sulfato, todo dia a gente está tirando muito excesso. Então a gente tem dois problemas com sulfato. A gente tem 2 problemas aí. A gente tem o problema de que a gente nunca consegue nutrir o nosso fio com o nosso próprio óleo, né? Com a nossa próprio sebo. E a gente fala o que para o couro cabeludo?
Olha, é um efeito rebote, porque eu tiro todo o sebo natural, ele fala, meu Deus, eu preciso produzir mais. E aí, o efeito rebote, você, cada vez mais que você usa o shampoo sem sulfato, você vai tendo mais oleosidade no couro e essa Com oleosidade não sulfato. chega com sulfato. Essa oleosidade não chega no comprimento pontas, de jeito nenhum. E por isso que dizem que Low Poo foi desenvolvido para cabelo cacheado. Na realidade, ele faz sentido para qualquer tipo de cabelo, né? Mas a gente vai ter uma aula só disso, hein, gente? Não vamos adiantar. É. Vocês ficarem esperando. E aqui eu peguei um desenhozinho, desenho não, uma foto de microscópio, do pelo cortado assim, né? Transversal. E aqui a diferença do diâmetro até, esse aqui é um fio oriental, super grossão. Aqui é um fio caucasiano, né? E aqui um fio afro. Então, é óbvio que um fio dessa finura é muito mais fácil de partir do que dessa finura, de quebrar. Então, o fio afro, ele é o fio mais sensível. Ele quebra mais fácil. E foi o que a gente falou ontem. A taxa de crescimento também, óbvio, com uma variação genética, pessoal. Então, né, vamos botar o livro, mas a vida real vai ter suas nuances. Sim, claro. Mas é mais lenta. A miscigenação aí. Cresce mais lento. Então, além dele, ele cresce normalmente mais lento e ele vai enrolando. Então, até ele dar esse volume X aqui, é muito mais tempo, porque ele cresce mais devagar e ele vai fazendo isso aqui. Então, o tamanho do fio... Então, não é só porque ele enrola e parece que está crescendo mais devagar, não. Não, ele realmente tem uma taxa de crescimento menor. Então, é o cabelo que vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Mas eu acho também que tem uma coisa assim. Antigamente, realmente não existiam bons produtos para cabelo cacheado, né? E hoje é uma gama, assim. O cabelo cacheado foi muito estudado nos últimos tempos, né? Então, hoje o mercado é completamente diferente, né? Então, assim, a gente tem opção. A gente tem opção hoje em dia que antigamente a gente não tinha. Só que toda mudança de padrão, assim, ela é lenta. Até a gente perder o medo, arriscar. O processo da transição não é fácil, entendeu? Você tem que saber a hora certa de cortar, quem tá mandando no fio do cabelo, se é o alisado. Enfim, é uma série de coisas que o profissional tem que ser seu parceiro para você conseguir passar por essa onda. Então, olha quanto internamente você tem que trabalhar. Mas é libertador, porque a gente pode ver isso, fazer uma semana aí sobre a estrutura em relação ao rosto, que é um outro assunto. Mas é libertador porque volume é vida. Volume, ele cara, faz moldura, sabe? Eu tenho pouquíssimo cabelo. Se eu coloco o meu cabelo assim, ó, eu adoro fazer isso. Olha como é que isso aqui meu afina. Agora, se eu faço isso aqui, ó, que é como cortava o meu cabelo antes, ó, automaticamente isso aqui meu cresce, né? Assim, ó. Então, o volume, eu sempre falo isso, ele é vida. Só que isso é uma mudança de paradigma muito forte que tem que estar sendo reconstruída, tá? Então, e a aceitação, né? E de aceitação, a gente tem. E de aceitação interna, cara. Sim. Tá, vamos lá. Então, você tá vendo que é por isso que a gente queria mostrar realmente essas diferenças, porque existe. A diferença, ela vem de dentro. Tem pessoas assim que falam dos rodamuinhos, né? Gente, esse rodamuinho aqui todo mundo tem, que é quando começa a distribuição do cabelo. O cabelo começa a distribuir de um ponto, né? Então, são coisas que a gente não para pensar, mas que quando a gente entende, fica muito mais fácil de aceitar e de aprender a lidar. Né? Tá? Esse é o nosso intuito aqui. O que mais que você quer focar na diferença da estrutura do cabelo antes da gente passar pro cabelo branco? Eu acho que assim, de cabelo liso e cabelo cacheado, de estrutura, a gente não tem nem muito o que falar. Só que com a gente entendendo essa estrutura, a gente vê que, por exemplo, o cabelo liso, o oriental, por exemplo, é super complicado de você colocar uma estrutura de corte. Ele é tão reto, ele é tão sem movimento, né? Ele é tão progressiva
que para você colocar qualquer movimento, qualquer estrutura, ele é muito mais complicado. E olha que legal, o cabelo cacheado, em função da sua estrutura, se você tiver, da forma que ele cresce e tal, se você tiver uma boa estrutura de corte, nossa, você tem tantas possibilidades com ele. E eu tô falando do cacheado, e eu tô falando do ondulado, porque né, a diferença do cacheado, por exemplo, para o ondulado, né, é só uma questão né, um vai fazendo assim, são né, as ondas, não é, Violeta? Né? Essa diferença se dá, né? Outra, as ondas são mais suaves, né? Agora, Violeta, como é que funciona a questão do volume? O volume é em função de uma pessoa que tem muito mais fios de cabelo, é uma junção de quantidade de fio com eu falo bitó, com o fio mais grosso. Como é que é essa questão do volume? Então, E tem gente que tem volume porque tem o cabelo fininho e leve. Como é que é essa dinâmica? Então, o cabelo vai depender, na verdade, assim, então, primeira coisa é da raiz. Então, você tem a diferença de densidade de cada pessoa. Então, tem gente que tem mais fios, tem mais habitantes ali naquele país do que outros. Então, isso vai, obviamente, gerar mais volume, né? E o volume que se mantém muitas vezes até o final. Então, assim, também tem gente que às vezes deixa. Meu cabelo é um cabelo fino e é um cabelo que geneticamente ele chega até mais ou menos o seio e para. Ele vai ficar 3 fios ali depois. O meu não passa daqui, Xuxa. Eu falo, gente. É isso eu falo, tivesse... Xuxa, não é dinheiro, não é dinheiro que faz a diferença. Então, assim, é genética, nasce e para ali. E aí, o que a pessoa? Você pode tentar mudar a sua anatomia com algumas drogas, né? A sua genética. Então, o minoxidil oral, o minoxidil tópico, algumas vitaminas vão mudar a sua genética temporariamente até um pouquinho. Mas, assim, parou. Não vai mudar seu DNA. Então, tem a genética, talvez, é o que vai mais influenciar nisso. E aí, o que acontece muitas vezes, que a gente vê, a pessoa vai deixando aquele fio ficando fino e vira um capacete com um negócio fininho. Ou quando teve uma queda muito grande, o cabelo tá crescendo aqui, mas aqui embaixo ainda não deu tamanho, né? Então, tem que lembrar que aqui vai ter uma diferença de quase 2 anos pra cá. Então, você tem que ver o que aconteceu. A angulação que nasce em cada um é diferente. Em média, é muito parecido, tanto que toda a franja cai pra frente. Mas a gente não vê até em bebê que nasce cabelo arrepiadinho ali, que o negócio não desce, que você bota assim, ó, o negócio não desce. Por quê? Aquela angulação dele tá assim ainda. Japonês, aquele cabelinho todo espetadinho, a angulação tá ali, ó. E o cabelo muito firme, ele fica mais durinho, né? Mais eretozinho ali. Quando você tem muito eflúvio, muita queda, muito cabelo fino, às vezes o frizz passa por volume também, né? Você fica com aquele cabelo ali curtinho, fazendo espaço aqui entre um e outro. Então, você pode ajudar a crescer. É muito fofo esse neném. Esse bebê é super famoso, porque, olha, o cabelo dele cresce assim. Então, tem a diferença genética da densidade, da estrutura do fio, do tipo do fio. O cabelo afro, por exemplo, tem menos fio do que o cabelo oriental e o cabelo caucasiano, o cabelo liso. Tem menos fio mesmo por tamanho. Por quê? Por que isso é feito? Porque a natureza é perfeita. Então, já que cabelo é para proteger o couro cabeludo, se você tem um fio enrolado, para que você precisa de muito? Ele vai proteger, ele vai fazer isso aqui. Né? O cabelo liso precisa de um pouquinho mais. Vai fazer proteger. E aí é o seguinte, 2 corpos também não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é o que eu falo também. Você imagina a quantidade de cabelo enrolado, que ele já expande mais, se ele tivesse um maior número, né? E isso serve para a estrutura de corte. Se você corta um cabelo cacheado todo reto aqui, ele vai triangular, porque ele não tem espaço para cachear, entendeu? Então, é assim, tudo eu falo, tudo passa pela geometria, né? Inclusive a distribuição da quantidade de bulbo, né? Fala. Eu tô olhando aqui pro lado. Não, eu tô olhando aqui pro lado para pegar o roteirozinho pra gente não esquecer de falar nada agora também da parte de cabelo branco. Tá. Então é isso, tá vendo? Assim, isso acontece muito. Ela tocou num ponto ali que acontece muito com as pessoas que têm progressiva há muito tempo. Vai tendo afinamento na ponta, então, só que a pessoa não percebe.
E aí, aqui não, aqui tá cheio ainda, porque lembra que esse pH daqui é diferente, então ele ainda tá mais fortalecido, ele não recebeu tanta química, ele tá ainda mais forte, mas esse aqui, ó, que já tem anos recebendo química, ele vai partindo aqui. Então, quando você tudo no cabelo, a estrutura de corte, é por comparação. Se você tem uma coisa que é reduzida aqui, esse volume aumenta. Se você tem um volume aqui, esse aqui é menor. É por comparação, é uma proporção, gente. Então, automaticamente, se você está tendo afinamento na ponta, você vai ficar com isso aqui cabeção, entendeu? E uma outra coisa, às vezes acontece de ser caixa craniana. Aí não tem. Aí, novamente, precisa de uma estrutura de corte. Eu falo, olha, aqui é cabeça. Entendeu? Então a gente tem que botar movimento para aquele volume parecer que é do cabelo, do movimento do cabelo e não da cabeça. Porque quando acontece isso, o que a pessoa faz? Ela fica tentando diminuir o volume ao máximo aqui. Então, ela mostra mais o volume na hora que ela está tentando diminuir. Se ela dá movimento aqui, as pessoas acham que aquele volume é do movimento do cabelo e não da cabeça, tá? Legal. A progressiva tô aprendendo um monte de coisa aqui. Né? Isso é uma coisa assim. Sim. Que a gente tem que o que as pessoas fazem? É normal, é do ser humano. É tipo assim, cara, isso aqui tá me incomodando. Então, quase, eu falo assim, parece que faz para tentar sumir com isso. Mas às vezes, sumir com isso significa mexer ali mesmo, tá? Encarar, eu falo, tem que encarar o bicho de frente. Entendeu? Tem jeito. Nasce de novo. No contexto. Cabelo, você nasceu aquele ali. Deus te deu aquele ali. Agora, quer outro cabelo? Você vai ter que nascer de novo. Não tem jeito. Vamos tentar melhorar ao máximo, tentar se adaptar melhor com o que você tem, né? Entender e aceitar e usar o melhor dele é sempre a melhor saída. A Ana Lúcia, minha xará, ela tá falando, ela tem um cabelo lindo. E ela tem uma estrutura de rosto que ela precisa de um pouco mais de volume aqui. Entendeu? E aí, exatamente, ela fazia muito isso. Ela baixava muito o volume aqui e botava o volume onde ela já tinha volume. Entendeu? Então, isso é um convite que eu faço sempre para vocês. Se olha no espelho, vê quais são os pontos que você mais gosta no seu rosto. Então, esses são seus pontos de luz. Vê os pontos que você tem mais largos e os mais estreitos. Você tem que botar o volume onde você tem menos volume. Né? Obviamente, tudo depende do desejo de imagem, tá, gente? Mas é mais ou menos assim que funciona o contraponto, tá? Que é sempre a gente buscando equilíbrio. Mas vamos lá. E aí vamos falar um pouquinho do envelhecimento capilar. E assim, envelhecimento capilar e cabelo branco são coisas iguais, mas diferentes, tá? Isso. Por quê? Porque o cabelo vai envelhecendo. Então a gente envelhece. E aí a notícia ruim, né? É que a partir para pele, para cabelo, que a partir dos 25 anos a gente para de produzir colágeno. E aí a gente vai perdendo colágeno 1% por ano. Então, quando a gente, óbvio, aquele colágeno que tá ali ainda com 30, 35, ainda tá ali firme e forte. A partir dos 35, é ladeira abaixo. E o colágeno, bem ou mal, estrutura... o colágeno, o cabelo é proteína, né? Colágeno é uma proteína também, mas é principalmente aquela proteína que vai ficar ao redor do fio. Então, você tem uma pele mais firme, você tem um cabelo melhor no final das contas. Você tem uma ancoragem do fio melhor, né? Você consegue levar mais nutriente pro fio se o muro do fio é bom. Se o muro do fio é novinho, ó. O pedreiro novinho vai levando cimento mais fácil pra obra. O pedreiro que já tá mais velho, ele já tem um pouco de dificuldade de levar aquele tijolo ali para carregar aquele tijolo. Então, o cabelo vai envelhecendo, o cabelo vai afinando e perdendo a densidade com o tempo. Isso sem contar nenhuma doença, tá? É normal. Mas, óbvio, tem a genética, tem velhinha. A maioria das velhinhas, você vê que tem o cabelo mais ralo. Mas tem a dermatologia também, né? E tem a dermatologia também. Pois salvar, né, gente?
É porque Um dia a Eleonora gente vai tá conseguir aqui, injetar colágeno também aqui. 66% do meu colágeno. Vamos lá. Vamos pedir ajuda aos É a vida! universitários. Ah, como eu brinco, não tem jeito, a outra opção é pior. Ou você morre ou você perde colágeno, não tem outra opção. Você pode hoje em dia botar um colágeno interno, mas também com moderação. E aí, então esse processo é um processo natural, é o envelhecimento do cabelo. Então quando a gente fala em envelhecimento, aging hair, né, para ficar chique, é o envelhecimento natural que todo mundo vai ter. Cabelo branco é um dos aspectos do envelhecimento capilar. Então, por que acontece? Primeiro a gente tem que ter, assim, o nome bonito é canice, né? E aí ela começa também, variação genética pra caramba. Você vê o pai e a mãe que tiveram cabelo muito cedo, o filho vai ter um cabelo provavelmente mais cedo. A alimentação faz super diferença, porque quando você oxida aquilo ali com radical livre, né? Estresse, tudo isso, aquele cabelo vai cansando de produzir melanina, você vai batendo naquela melanina ali, que é o que pigmenta o cabelo. Então, essas coisas da vida fazem com que o cabelo também fique branco mais precoce. E aí tem uma coisa chamada canice precoce. Então, meu cabelo ficou branco muito cedo. Então, canice precoce é uma coisa que tem que se investigar se não tem nenhuma doença associada. Então, a gente chama de canice precoce mais ou menos 20 anos. Começar um cabelo branco, menos de 20 anos para um caucasiano. E mais ou menos 25, 30 para o negro. Então, o cabelo afro dá mais trabalho, mas ele fica branco mais devagar. Então, na vida nem tudo é bom, nem tudo é ruim, né? Tem sempre... E aí, até engraçado... Pode falar. Não, eu queria entender um pouco essa coisa de como é que funciona esse afinamento capilar, né? Então, não sei... Esse afinamento a gente não sabe por quê. Assim, não tem uma explicação direta. O que a gente acredita, né? Que a gente estuda muito pele também. Então, assim, o que a gente acredita que são as mesmas coisas. Você vai diminuir o aporte, a pele vai afinando. A pele do idoso, pensa um idoso meio idoso. Aquela pele assim que parece um papelzinho. Aquilo ali funciona a mesma coisa para o cabelo. Óbvio, se a pessoa tem uma androgenética, então existe um conceito que é bem complexo, tá? Que é a alopecia senil e a alopecia androgenética. A alopecia androgenética a gente está estudando pra caramba, a gente não sabe muita coisa ainda, tá? Principalmente como mulher. aumentou, né? Assim, eu falo que eu venho acompanhando esse quadro de alopecia androgenética. A gente vai falar disso essa semana também, tá? Das alopecias androgenéticas, bom, enfim. Mas eu tenho 22 anos de profissão e antigamente você pegar uma mulher com alopecia androgenética era uma coisa relativamente rara, né? Hoje... Eu tenho, assim, acho que 35%, 40% da minha clientela com algum tipo de alopecia androgenética em algum estágio, né? E o problema é que isso ainda é pouco falado, né? E, então, um dos motivos... Não estão agindo rápido, né? Um dos motivos claros da androgenética ter aumentado é a própria mudança de androgênio que a gente tem sofrido e a gente tem ficado mais velha. Então também tem um, né? A gente está vivendo muito. Então a gente está... assim, uma coisa que eu falo, que eu acho que também tem muito a ver, que é isso, que é a alimentação, né? Hoje, cara, tudo que chega pra gente já chega muito cheio de antibiótico, hormônio, e a gente está consumindo isso diariamente, como sendo uma comida saudável, né? Assim, tem algumas perguntas aqui. A Lu perguntou se a cutícula do cabelo branco se comporta diferente do não branco. Vou te falar, eu vou chegar no... Tá. Eu vou chegar nisso agora, Lu, já vou te falar. Você tá vendo agora tô mexendo aqui, tô aprendendo a mexer nisso aqui. Uma coisa que a Luciana falou, que é importante também da androgenética, no Rio de Janeiro especificamente, eu vejo que meus colegas de fora têm menos isso, mas no Brasil tem muito, hormônio exógeno, tá? Então, quando você usa testosterona exógena, reposição hormonal, não sei o quê. Peraí, a gente tá repondo muito mais do que a gente precisa. Não vou entrar nesse aspecto agora, se tá certo, se tá errado, etc. Mas a gente pode até falar um pouquinho mais disso no dia que a gente for falar sobre alopecia androgenética. Eu tenho muita menina usando já de testosterona com 18 anos. Então, isso com certeza, se a pessoa tem uma tendência a uma alopecia, aquilo vai acelerar. Tá, mas eu vou focar nisso depois. Tibolona, eu vejo muita queda
com uso de tibolona? É porque o hormônio está muito relacionado, né, ao folículo. Então, muitas vezes, até é um medicamento, às vezes, necessário. Mas ele vai mexer com a sua natureza normal ali. Você vai ter um susto ali daquele hormônio que não estava... Tá caindo ao longo dos anos todos. Então, gente, a tá gente vai falar sobre isso no dia que a gente estiver falando sobre a alopécia, tá? Vamos voltar aqui para a estrutura do fio do branco. A Lu fez uma pergunta pertinente, porque os fios brancos sobre isso são agora. mais difíceis de serem tingidos. Né? Como é que é essa estrutura do fio branco? Vou chegar lá. Né? Vamos lá. Então vamos na base, assim. Então, sempre lembrar... Eu sempre vou focar em alguma coisa de doença, porque, assim, né, é minha área. Então, teve cabelo branco muito cedo, tem que investigar algumas coisas. Porque até vitiligo, por exemplo, você pode ter o vitiligo localizadinho. E aí despigmentar um cabelo ou outro. Ah, não, um fiozinho branco. Não, peraí, pode ser um vitiligo abrindo. E você sabe que eu tenho um caso para contar? Eu tive uma cliente assim que eu cheguei de Londres, então eu não tinha muita experiência, mas eu tive hair science lá, né? Eu estudei, eu tive que estudar tudo isso, né? Para poder identificar, porque o Vidal Sassoon falava: você é uma das poucas profissionais que olha a cabeça da pessoa por cima. Então, você tem que ajudar as dermatos a identificar determinados processos. E aí, eu falei para ela, falei assim, olha, eu não sei, eu acho que essa mancha aqui, como tá despigmentado do couro e vem aqui, nananá, ela tá assim, assado, tá? Me parece ser vitiligo. E aí, ela foi para a dermato falou que eu era louca, que não sei o quê. Ela voltou muito chateada comigo, falando que eu era uma irresponsável e tal. Eu falei, olha, você me desculpe, eu só levantei porque é importante, se fosse, você... descartar. Né? Enfim, resumo da ópera, 3 anos depois, ela foi me pedir desculpa, toda manchada. Era vitiligo. Pois é, existe um tipo muito raro de vitiligo. Óbvio, se tiver uma placa de vitiligo, aquele pelo pode despigmentar. Mas existe o vitiligo folicular, que é só o fio despigmentado. Então, é raro. Mas se a gente não pensar fora da caixinha, a gente não faz diagnóstico. Né? A gente tem que sempre pensar no pior para poder descartar e não comer mosca. E aí, em relação à estrutura do fio, deixa eu mostrar uma foto aqui, que eu acho que é legal. Primeiro a gente entender o maquinário de novo do fio. Então, esse aqui é um bulbo capilar, tá vendo? É ali a raiz do cabelo. Esse marronzinho é o cabelo. Já e está esse dentro do couro. Dentro do couro ali, o sangue ali chegando nele. E esse mais pretinho, que parece uma mãozinha, tá vendo? Ele é, vou botar até nome aqui, ele é o melanócito. Então, o que é o melanócito? É a célula que produz melanina. Então, ele fica lá embaixo. E aí, quando o cabelo está crescendo e nascendo, a gente tem uma fábrica de melanina e queratina. Melanina e queratina. E aquilo vai pigmentando o cabelo e fazendo a queratina dele. Fala. Tá, as melaninas são gente, esqueci o nome agora. Eumelanina e feomelanina. Isso, que é o vermelhinho e amarelinho, né? E elas têm umas nuances diferentes. Isso. A gente é só para vocês entenderem também, quando vocês, tipo assim, a gente não tem pigmento preto, marrom, nada disso. A gente só tem esses 2 pigmentos, que a melanina só produz esses 2 tipos, e é a concentração de um que dá o cabelo mais escuro e a concentração de outro que dá o cabelo mais claro. Então, quanto mais escuro você tem o cabelo, mais difícil é, por exemplo, de descolorir ele muito claro e mais bege, entendeu? Por isso que vocês reclamam muito. Ah, mas meu cabelo puxou pro laranja. É a concentração desses pigmentos. Tá vendo? Eles são... Isso aqui é vários tipos de cabelo cortados, né? Transversal. Eu quero isso. E aí tem a combinação de vários pigmentos, de vários formatos que fazem o cabelo da cor dele. E não é 100% homogêneo em todo fio. Ele tem uma diferençazinha na hora da fábrica, né? Você fabricou um pouquinho mais ali, um pouquinho ali. É uma média, né? Óbvio. Mas em geral você vê como é que é variado, assim. E mais uma vez, é por isso que quando vocês fazem uma coloração total, global, vocês não gostam, porque o nosso cabelo é isso. Ele não são todos os fios do mesmo tom, né? Então, eles têm uma certa nuance. E aí, quando a gente colore ele todo com uma coloração artificial, né? E ele pesa, porque aí você tá fazendo uma coisa bem homogênea, você colocando todos os fios no mesmo tom, tá? Só para ilustrar. Sim. Isso.
E aí, aquela que eu mostrei ali é a produção da proteína e da melanina. E vai pigmentando, um vai dando um pouquinho pro outro. Só que essa melanina, esse melanócito, na verdade, do fio, ele é muito... Eu, assim, eu adoro achar cabelo, então eu vou estudando. Por isso que eu tô até 6 da manhã estudando agora nessa quarentena, que eu fico empolgada. E aí, esse melanócito é uma coisa que às vezes você lê um negócio e fala assim, gente, como é que eu nunca pensei nisso, né? Mas É legal, quando eu fui estudar pela primeira vez, E aí você vê assim, melanócito. Esse melanócito é o mesma célula da pele. E aí você pensa assim, como que a gente fica morena, né? A gente pega sol, aquele melanócito produz mais melanina, a gente fica morena com o sol. Poxa, mas se tem melanócito no fio, vamos pegar sol no couro cabeludo, o cabelo fica mais escuro, né? E não é, como que o cabelo é uma particularidade, essa é absurda. Até o melanócito do cabelo, ele é diferente do melanócito da pele. Ele tem formatos, ele tem jeito de agir diferente. E ele é uma célula que cansa rápido. Então, assim, para vocês entenderem, quando a gente machuca, né? Machuca alguma coisa, para aquilo ali pigmentar de novo, a primeira coisa que sai é a cor, né? Ou escurece demais, que ele ativa demais, ou fica mais clara a pele. Depois, quem tem melasma sabe o que eu tô falando, vai se identificar. Mas ele é uma célula muito... com uma personalidade muito forte. E ela cansa mais rápido. Então, o que vai acontecendo? A queratina está sendo produzida, queratina, melanina, aquela coisa ali bonitinha, fábrica. O melanócito começa a cansar e produzir menos melanina. Então, isso vai se formando o cabelo branco, porque essa célula está cansada. Com isso, já explica 100%, já explica bastante como que o cabelo branco tem uma estrutura diferente. Porque esse aqui começa a fazer um papel que ele não estava acostumado. Porque ele tem que ocupar o trabalho do melanócito. Ele tem que trabalhar por dois. Por dois. Então, ele não está entendendo. Ele tinha um amigo ali que ajudava ele a botar o cimento, agora ele não tem. Ele vai produzir um muro igual? Ele não dá conta. Ele não dá conta. E ele faz um muro mais mal feito, digamos assim, sabe? Ele faz um muro mais rápido, mais desleixado, digamos assim. Então, agora, o fio branco, ele é estruturalmente diferente. Ele é mais grosseiro. E uma outra coisa que eu percebo também, que é isso, ele fica grosseiro. Mas eu acho que depois ele afina e aí ele fica um pouco melhor, mas só que mais fino. Inicialmente ele é mais grosso. Ele acaba sendo mais grosso do que o fio normal. Então, quando começa a perder-me, quando começa a trabalhar sozinho, é isso. Ele fica mais grosso, mais grosseiro, áspero. Né? Ele tá ali. Só que depois ele... Sempre sai, né? Ele é aquele que sai aqui, ó. Né? E grosso, e áspero, e desconectado ali do contexto. Só que dali a um tempinho, eu acho que ele se reencontra e ele fala assim, não, vou ter que trabalhar sozinho, vou trabalhar do meu jeito, então eu só dou conta disso. E ele dá uma afinada, mas ele também dá uma melhorada na questão da textura. Né? Isso aí você vai saber melhor do que eu isso, que isso aí é prática clínica. Não, o que eu sinto isso, que assim, que quando, num primeiro momento, não existe exatamente esse afinamento. Esse afinamento vem em seguida, né? E quando ele começa, quando ele afina, essa textura também dá uma melhorada. Tanto é que quando a senhorinha tá ali já de idade, né? Você não vê... O cabelo ele é fino e geralmente ele tem uma textura boa, entendeu? Você vê que isso vai acontecendo, né? Organizando, né? O corpo provavelmente vai organizando isso. Nesse primeiro momento é difícil mesmo controlar esse fio, porque ele tá rebelde, ele não tá se entendendo. Ele também precisa de um tempo para se entender nessa nova estrutura sem o amiguinho ajudando, entendeu? E aqui só uma foto, só porque eu acho bonita a foto. Essa aqui é o fio. Todas essas fotos, gente. O fio pretinho, tá vendo lá na raiz, como ele é pretinho, cheio de melanina, tá? Eles estão todos na mesma fase. E aí, com o tempo, você vai perdendo a melanina e aquele fio vai ficando com um bulbo branquinho. Ele é um fio que tá nascendo, ele é um fio normal, só ele não tem mais o melanócito para produzir aquela melanina, tá? E aí, deixa eu mostrar mais fotos aqui, ó. Assim, o que explicaria isso? Ninguém sabe. O que parece é que a gente tem um metabolismo que a gente vai produzindo radical livre e vai tirando aquele radical livre. Chega uma hora que o nosso lixeiro, ele não é tão bom. Então, aquele próprio radical livre do fio vai batendo nele mesmo. E aquele melanócito vai cansando, digamos assim.
Quais são os alimentos que ajudam aí nessa fase? Tudo que é vitamina antioxidante. É meio generalizado falar como todo, mas a verdade é essa. Tem alguns estudos tentando relacionar alguns específicos, alguns nutrientes específicos. Então, tem o PABA, que a gente, até o Pantogar tem PABA, então falava-se assim, o Pantogar tira cabelo branco, tinha isso em bula dele. Mas, na verdade, é porque tem um estudo da década de 50, se eu não me engano, é um estudo bem antigo, que ele era uma alimentação, era muita paba, então eu não lembro se era, eu até tenho aqui escrito a quantidade, mas era uma quantidade tão grande que a pessoa vomitava o dia inteiro. E aquilo ali fazia o cabelo ficar preto, e isso realmente escurecia o cabelo. O artigo é super, super bem feitinho. Só que a pessoa parava de usar e aí voltava 100%. Aí eu até brinco, gente, mas isso é um sonho, devia voltar, porque a gente vomita, emagrece e fica cabelo preto. Pelo menos que temporário, né? Devia ser uma maravilha, assim. E a gente tem visto nessas medicações novas de quimioterapia e tal, que alguns quimioterápicos fizeram reversão de cabelo branco. Sim. Mecanismo, a gente quer descobrir. Mas também é temporário, tá? São duas coisas. O cabelo branco e ele nasce com uma estrutura mais cacheada, né? Mas isso leva 1 ano, mais ou menos, depois ele até menos e volta ao normal, por experiência. Na quimioterapia em geral faz isso, porque o quimioterápico você altera o seu formato do bulbo. Então ele fica machucado, então ele nasce meio tortinho, depois ele se refaz porque não tem mais o medicamento ali. Mas tem umas medicações novas, que é raro, como efeito adverso, de reverter mesmo o cabelo branco. Tem um de quimioterapia para pulmão, que tem alguns casos que ficaram sustentados. A gente não sabe por quê. Caramba. Tá? Eu quero ser a pessoa para descobrir. Se Deus quiser, eu vou ser essa pessoa. Que a gente, de novo, só tem 15 minutos. Esse assunto é muito bacana. E aí, deixa eu mostrar uma imagem. Só que uma imagem interessante, que eu acho que as pessoas vão se identificar também, que é um estudo sobre o crescimento da taxa do fio branco. Então, ele cresce mais rápido, tá? E ele, inicialmente, é mais grosso. Então, você vê aqueles velhinhos, às vezes, com a sobrancelha, que tem um fiozão grande branco, tá vendo? É porque ele chama mais atenção. Ele chama mais atenção porque ele é mais grosso e ele cresce mais rápido mesmo. E aqui, ó, que a gente pode comentar agora, é o cabelo pigmentado. Esse pretinho tá ali, é a cutícula organizadinha, tá vendo? Várias fileirinhas organizadinhas. E aqui o cabelo branco. As cutículas são menos organizadas. Por isso que ele pigmenta mal, por isso que a tinta não pega tão bem. Então, por isso que ele é um cabelo mais difícil de pigmentar. O que acontece? Quando a gente faz uma coloração, né? A gente, ontem eu falei isso, a gente colore um pigmento pré-existente, né? Então, aqueles pigmentinhos que eu falei, amarelo e vermelho, a tinta vai neles e colore eles, entendeu? Só que aí a gente não tem mais eles. Então, a gente tem que ir colorindo as paredes. Então, se é que tem uma cutícula mais robusta, mais resistente, você vai ter uma resistência ali, entendeu? Vai ser muito mais difícil. Se você tem uma estrutura mais rígida, de estrutura capilar, né? Você vai ter mais dificuldade de pigmentar aquilo, porque você não tem mais os pigmentinhos que te ajudavam nesse processo, entendeu? E assim, a melanina é proteção. Então, a melanina, por que a pessoa branca se queima, né? Porque ela não tem a proteção. Então, você perder a melanina, você faz aquele cabelo sentir mais o estresse oxidativo. Então, tem essa coisa de proteção que você perde, tá? Ó, a Ellen tá perguntando sobre Greyverse. Greyverse. Então, é um medicamento novo, depois a gente pode falar mais dele, assim, que seria para reverter o cabelo branco, tá? Você passaria... Não viu o resultado legal, tá? Tem até um super estudioso, que é o Dani, que é o meu colega, que tá fazendo um artigo sobre isso. Aí ele me mostra, olha como é que melhorou um pouco. Aí eu sou mais exigente, assim. Eu falo, Dani, eu não acho que melhorou tanto assim. Ele, não, mas olha a diferença. E às vezes você tem que mexer com tantas outras coisas internas para um resultado tão pequeno, né? Que tem que também medir isso, né? Além disso. Então hoje eu ainda não prescrevo. Acho que futuramente pode
Nem sabia que tinha esse medicamento. Olha só, a Soraya tá falando que arrancar os cabelos brancos quando estão nascendo traz algum prejuízo. Bom, eu brinco, entendeu? Que quando você arranca um, vem 5 pro enterro, entendeu? Então, a gente não sabe, assim, do ponto de vista científico, a gente não sabe até que ponto faz diferença. Se você olhar os artigos, os capítulos de livros, os artigos de cabelo branco, eles falam assim, se você tem menos de 10% do cabelo branco, pode fazer epilação, né? Depilação daquele fio para disfarçar. O que algumas pessoas acreditam é que quando você puxa um fio, e isso vale... Pensa numa pessoa que vai se depila a vida inteira. Chega uma hora que o pelo diminui. Você vai diminuindo o número de fios. Óbvio, um fiozinho, aquele fio que tá aqui, né? No meio que tá te atrapalhando, não vai ter problema nenhum você tirar ele. Mas tem gente que vicia, né? E aí você vai tirar o fio na hora errada, você faz um mini machucado ali. E tem outros fios que moram ali. Talvez isso aumente o estresse oxidativo local. Então a gente não sabe, é uma inferência, mas acontece. Aí um exemplo, assim, eu quando eu li essa coisa tira os fios, 10%, eu nunca tirei. Quanto mais que tem cabelo pouco, quanto mais fio, melhor, né? Só que eu tenho dois ou três fios aqui. Aí teve um dia eu falei, não tem problema não, 2, 3 fios eu vou tirar. Quando eu fui puxar, eu tirei uns 5 brancos e não veio nenhum, 5 pretos e não veio nenhum branco. Eu falei, deixa isso quieto, porque eu vou acabar tirando os meus normais e o branco vai ficar ali. Então, tem essa da gente avaliar, né? Assim, eu acho que não vale a pena tirar, mas umzinho ou outro que tá ali não vai te fazer mal também não, assim. Tem alguma fórmula para deixar o fio mais grosso? Na realidade, você pode botar produto no seu fio, que engrossa, usar alguns para ele nascer. Sim, agora nascer. Nasceu o minoxidil, ele engrossa o fio. Então, como ele engrossa o fio, você vai ter uma aparência também de cabelo mais preto. Então, a gente usa minoxidil para quem tá com cabelo muito branco, porque parece diminuir o cabelo branco. Mas eu particularmente não acredito que diminua. Eu acho que você, na verdade, engrossa os que são mais novos e aparentemente você tem um disfarce nisso. Mas eu acho que é legal e é uma opção. Vamos falar sobre o minoxidil no dia que a gente falar sobre a alopecia, essas coisas? Porque o minoxidil eu gosto bastante. Olha a foto de um quimioterápico novo. Era o cabelo antes e depois. Ele tratou câncer de pulmão. Olha como é que muda a estrutura do fio, né? E assim, eles tinham um cabelo mais cacheado e agora tá nascendo com uma estrutura mais lisa, né? Mas se sustentou dessa forma? Então, esse eu tenho que ver. Alguns se sustentaram mais. Não é aquela coisa normal que a gente vê da quimioterapia que muda e depois volta, não, tá? Parece que esse teve uma reversão mais plena mesmo. Eu não sei quanto tempo, não tem no follow-up do artigo como que esse paciente ficou ao longo dos anos. A gente já falou sobre o Greyverse aí, mas um pouquinho antes. Então, assim, você vê que as coisas estão interligadas sempre, né? Por isso que a ciência é importante você ter domínio da ciência, você entender a ciência, né? Para você fazer uma coloração, para você fazer, sabe, a própria progressiva, enfim. E para você ver a estrutura de corte. Por isso que, às vezes, você quer um corte, aquele corte não vai funcionar para você em função da forma que o fio nasce, a estrutura do seu fio, entendeu? São tantas as coisas que influenciam, né? E, por exemplo, e as pessoas que têm pouco cabelo, elas têm alguma coisa para fazer, assim... Minoxidil. Sempre o minoxidil. Assim, e outra coisa que tem, essa coisa das vitaminas e tal, eu não sou aquela pessoa que mais prescreve vitamina, não, tá? É um assunto que eu adoro, que eu estudo pra caramba, eu acho que tem suas indicações, eu acho que, assim, um acompanhamento nutricional com um nutricionista, né, com alguém que entende, um bom nutricionista, vai te ajudar. Mas tem muita gente que usa esses polivitamínicos antes, assim, começa a usar e vê que o cabelo demora mais a ficar branco. Então, a família toda tem cabelo branco e a pessoa usa aquilo ali e demora um pouquinho mais a ficar branco. E realmente parece, sim, que você tem um antioxidante, você tem um suporte maior e você vai evitar, sim, que o cabelo fique branco. A Ana tá perguntando se algum dia a gente vai falar sobre o combate à queda.
A gente pode falar sobre Dia de alopecia, né? no dia de alopecia. Ah. Porque a queda, Assim, ela pode ser... Combate a queda, são 20 livros dessa grossura, mas a gente pode tentar resumir alguma coisa. É porque, na realidade, a primeira coisa que é importante, gente, numa queda é identificar. Eu sempre falo para as minhas clientes, gente, o diagnóstico é vida. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro, eu preciso ir na dermato do meu plano. Eu falo assim, ó, paga para uma dermato boa para fazer o diagnóstico. Porque se você tiver com um bom diagnóstico, a sua vida fica muito mais fácil, porque é isso. O que de verdade você tem? Entendeu? Da onde vem a sua queda? Da onde, sabe, é isso. Às vezes é o envelhecimento. E aí, cara, você vai ficar jogando dinheiro fora, vai ficar lutando contra a maré. Tomando um monte de coisa. Tomando um monte de coisa, e o que você tem que fazer é aceitar aquilo. Ou perdendo tempo, né? E tempo é folículo. A gente fala nas doenças, tempo é folículo. Quanto menos você diagnostica, mais risco você tem de não voltar aquele cabelo mais. Uma coisa que eu tenho visto muito, assim, é líquen voltando. Voltando não, mas assim, eu não tinha líquen. A gente vai falar de doenças, quando a gente falar de doenças, a gente vai falar, eu acho muito importante a gente chamar atenção para a alopecia fibrosante frontal, que é uma doença nova. E tá assim, eu já tenho epidêmica. 4, 5 clientes com, entendeu? E assim, e é isso. Às vezes, gente, cabelo, a gente olha todo dia. Então, a gente tem que olhar com olhos de ver, tá? Eu falo isso. Ana, tem uma pergunta aqui que é mais para você do que para mim. Se tem, a Luciana perguntou se você tem alguma dica para controlar os grisalhos revoltados. Olha, eu adoro isso. Eles vão, como a gente falou anteriormente, eles vão estar revoltados durante um tempo. Depois eles vão afinar, tá? Mas a gente vai envelhecer também. Faz o quê? Espera? Não. Você pode, assim, eu adoro o SHRD, que é uma proteínazinha, aquele pote verde. Eu adoro. E ele, o que acontece? Esse fio também, ele, como o fio lá crespo, a nossa gordura demora a assentar ele, né? Então, SHRD dá uma adiantada nesse processo. É uma ajuda artificial, entendeu? Eu adoro. Eu adoro. Faz uma argamassazinha nessa cutícula que ela já é mais. Eu, por exemplo, mal formadinha. Não gosto de óleo, tá? O nosso óleo natural é uma coisa. O óleo artificial, a gente, começando que ele tem que ser prensado a frio, ele é não sei, tem tantas coisas assim. E a gente mora num país muito quente. A incisão solar na cabeça é muito grande. Óleo, a gente frita ovo. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso do óleo no fio capilar, não é? Né? Tem algum livinho que você gosta? Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de muitas coisas, sabe? Eu acho que o SHRD, ele resolve metade da vida, sabe? Ótimo, porque ele é uma proteínazinha leve. Aí ele tem na Bad Head da TD, tem um rosa, eu esqueci o nome dele agora, eu posso pegar, mas é um rosa, olha, da TD, da linha Bad Head, After Party, que ele é um primo do SHRD. A gente já encontra ele nas farmácias, não é comum, mas encontra. Ele mas assim, mesmo preço. Eu gosto bastante dele. Assim, eu acho que os levinhos, eles têm que ser muito levinhos. E uma outra coisa, a aplicação, gente. Você coloca um pouquinho, espalha na mão, aplica. Precisou de mais? Mais um pouquinho aonde está precisando. Às vezes a pessoa faz emplasta. Aí fica pesado e você nunca sabe a dinâmica do que está funcionando. Então é de pouquinho em pouquinho. Pois é, você passou o azeite, ele foi a melhor coisa, assim. Mas por quê? Porque ele pesou e mascarou. Ele entendeu? Não tecnicamente ele tratou do seu fio, né? A gordura pesa e mascara do óleo.
tá? Ó, Vamos lá, esse a aqui só gente pra tem mostrar. aqui 5 minutinhos pra gente conseguir salvar a live aí pro povo também, ver mais tarde. É, Olha, amanhã, é, gente, amanhã a gente vai falar sobre low poo, shampoos, como é que a gente cuida desse fio, por que que low poo é bom, como é que é essa dinâmica de cuidar do fio, tá? Por que que o sulfato não é legal. Amanhã a gente vai falar sobre tudo isso aí, um pouquinho mais do diário, né? o que mais pra gente concluir? Ah, esse aqui é o artigo, ó, que é década de 50, que eu falei do PABA. Ele é 100 miligramas. Não façam isso, tá? Vocês vão vomitar e vai ser horrível. Mas 300 miligramas por dia reverteu o cabelo branco e emagreceu, porque todo mundo vomitou e ninguém aguentou ficar tomando muito tempo. A gente já 300 falou sobre os miligramas. cabelos afro. 300 miligramas pabo? Por dia. É. Dá um Eu jogo. adoro, gente, pantogar. Por exemplo, eu sou assim, meio old school, entendeu? Eu sei que tem vários complexos vitamínicos, assim, mas eu sempre falo, olha, conversa aí com a sua dermato, vê se um Pantogar não vai ajudar nesse momento, sabe? Apesar de ter inúmeras coisas novas no mercado, eu gosto bastante, eu acho ele bem completinho, assim. Então é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Essa semana está sendo incrível, assim. Acho que deu para entender, né, essa dinâmica das estruturas capilares, como é que sai do bulbo, sabe, o que a gente tem no couro, né? A gente, inclusive, tem que tomar cuidado com esse excesso de limpeza. Gente, uma coisa que o cabelo tá sujo, tem que lavar, tá? Essa coisa de não posso lavar. Eu, por exemplo, produzo muito óleo, então eu lavo meu cabelo todo dia. Porque o excesso de óleo no bulbo também danifica o bulbo, tá? Porque sufoca ele, né? Não é assim? Né? Aquele excesso. Não, A gente tem não vai gente ter que tempo leva de uma falar agora, semana, né? Sem mas lavar a piora, cabeça. assim, se você bota muita coisa demais, tudo que é demais, você vai liberar mais radical livre, você vai ter mais inflamação. Esse conceito, a gente pode falar sobre isso, que a gente não vai ter tempo. Esse conceito de, ocluir o bulbo, tudo isso, isso aí é um conceito ainda mais para explicação, porque na prática o bulbo não é ocluído de verdade Ah, por. bom saber. Eu achava que sim. Eu Mas achava isso que, assim, tipo assim, é uma ficasse um hora pouco. para conversar sobre isso. Até porque eu, tipo assim, algumas pessoas já vieram com um diagnóstico de queda por excesso de oleosidade no couro, porque não lavava muito a Então, cabeça. porque A você gente pode piora falar a sobre isso dermatite amanhã, porque amanhã a gente seborreica, vai. a Isso. A gente vai falar inflamação, e sobre isso aí, amanhã. assim, Então tá. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito legal. até Amanhã, amanhã. se vocês quiserem deixar perguntas pra gente na caixinha, né? A gente falou sobre o Amanhã, cabelo depois de 40, por que que afina e diminui, que a Julie perguntou. Então tá tudo por aí. Eu que e quem quiser agradeço. ouvir antes, né, vai ficar gravado no seu stories até amanhã, então as dúvidas que a gente já tinha falado, só dá uma olhadinha depois né, Ana, pegar Isso. para rever. E se vocês acharem interessante, manda para as amigas, porque eu acho que a gente tem que começar a entender do que a gente tem aqui. Tá bom? Beijo, até Beijinho. amanhã. Até amanhã, gente.